Que a paz de Deus seja com todos. Estamos mais uma vez aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. O nosso título do nosso tema de hoje é Quando o mal não é corrigido. Então nós vamos estudar esse tema muito interessante. Eu espero que você fique até o final, porque temos lições maravilhosas para aprender através da história bíblica. Mas antes dessa análise, vou pedir para que peçamos a unção do Espírito de Deus para ter sabedoria para entender a sua palavra. Querido Pai Celestial, diante da tua presença estamos teus filhos mais uma vez, para te rogar a tua presença e a tua sabedoria. Ensina-nos neste momento, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, quando o mal não é corrigido, vamos ler um pouco a introdução primeiramente, que nos diz assim: o caminho é tão estreito, tão santo, que o pecado ali não pode ser tolerado. Todavia, o acesso a esse caminho está ao alcance de todos. E nenhuma pessoa desalentada, duvidosa e tremente precisa dizer: Deus não cuida de mim. Não precisa dizer isso. Toda pessoa é preciosa aos seus olhos. Quando Satanás triunfava como príncipe deste mundo, quando exigia o mundo como seu reino, quando todos nos achávamos manchados e corrompidos pelo pecado, Deus enviou do céu seu mensageiro, seu Filho unigênito, para proclamar a todos os habitantes do mundo: encontrei um resgate. Fiz um caminho de escape para todos os que se estão a perder. Tenho os documentos da vossa emancipação, já providos para vós, selados pelo Senhor do céu e da terra. Então, o caminho ele é estreito. Ali não se suporta, não se permite o pecado. Mas, no entanto, esse caminho está ao alcance de todos, quando nós buscamos a ajuda do céu, daquele que tem o poder para tudo. Vamos para a nossa primeira pergunta. O que os israelitas, ou seja, as 11 tribos, decidiram fazer como resultado da grave imoralidade cometida em Gibeá, uma cidade no território de Benjamim? Bom, primeiramente eu quero fazer tipo um resumo do que aconteceu. Nós vimos na lição passada da hospitalidade e o perdão, ou seja, o levita que tinha perdoado a sua concubina, que tinha adulterado contra ele, ele foi, buscou ela com amor, depois o sogro dela o recebeu com muito carinho, com hospitalidade. Depois, quando eles foram viajando já de volta para a sua casa, então teve um senhor de idade, um senhor idoso que deu também, teve hospitalidade com eles e deu pousada em sua casa. Mas a parte que nós não vimos foi o final dessa história, que não foi nada legal. Aqui está dizendo que os israelitas, as 11 tribos, decidiram fazer algo como resultado de uma grave imoralidade cometida em Gibeá, que foi aquela cidade onde aquele idoso hospedou aquele levita com a sua concubina. Então nós temos que saber aqui, primeiramente, qual foi essa grave imoralidade. Eu vou de uma maneira resumida dizer para vocês. Quando aquele idoso teve hospitalidade com eles, eles ficaram, comeram, beberam ali na sua casa, mas aqueles homens de Benjamim se comportaram como as cidades de Sodoma e de Gomorra. Para quem sabe a história de Sodoma e Gomorra, que eles foram os habitantes daquela terra, né, queriam se deitar com os homens que estavam na casa de Ló. Mas agora a nossa história não é a de Sodoma e Gomorra, mas agora são os habitantes de Gibeá, que eram da tribo de Benjamim, rodearam a casa daquele idoso que estava
recebendo na sua casa aquele levita com a sua concubina. E eles disseram que queriam que ele tirasse aquele homem, ou seja, o levita, para fora, porque eles queriam abusar dele. Então o homem ficou assim, né? E ele disse: não, ele veio para minha casa, ele é homem, como é que vocês, sendo homens, vão abusar de um homem? Eu tenho uma filha virgem e ele tem a sua concubina, nós vamos tirar as mulheres para fora, vocês abusem dela, se quiserem mais, este homem não. Agora a gente se pergunta, mas por quê? Como é que pode abusar das mulheres, né? É porque era tido como algo tão horrível que um homem estivesse com um homem, que era melhor que a mulher fosse abusada, porque era mulher com homem, a que um homem fosse abusado, um homem com homem, que era um pecado maior à vista deles, né? Então, por essa razão. Mas, no entanto, tanto uma coisa como a outra não estava certo, era pecado do mesmo jeito, era algo horrível. Bom, no final dessa história, aqueles homens, aquele levita, quando viu que os homens estavam mesmo ali, não deixavam tranquila a casa, então ele tirou a concubina dele para fora e fechou a porta. E aqueles homens abusaram daquela mulher a noite toda até que a mulher morreu. O levita não sabia que ela tinha morrido, então no outro dia de manhã ele abre a porta e diz: levanta-te. Ela estava jogada perto da porta, caída. Aí ele disse: levanta-te e vamos. Mas ela não respondeu. Quando ele percebeu, ela estava morta. Então ele carregou ela, colocou em cima do animal, não sei se era um burro, um camelo, o que ele tinha, mas ele colocou ela em cima e depois levou para casa. E quando chegou na sua casa, ele partiu ela em pedaços e mandou um pedaço para cada tribo. Qual era o objetivo dele fazer isto? Que as tribos vissem o grave pecado que tinha sido feito dentro de uma das tribos de Israel, que era chamado povo de Deus. Então as tribos se admiraram de que tal coisa tivesse acontecido. E então agora nós vamos ver através de Juízes capítulo 20, versículo 8 até o 10, o que os israelitas decidiram fazer com este caso. Mas eu vou ir lendo somente as partes mais importantes para avançarmos o tempo. Diz aqui: porém, é isto que faremos a Gibeá, disseram as 11 tribos, procederemos contra ela por sorte. Então, procederemos contra ela por sorte. Em outras palavras, eles queriam guerrear contra a tribo de Benjamim e, na verdade, o que eles queriam era exterminar o mal de Israel, aquele pecado que tinha sido feito. Então eles decidiram ir contra Gibeá por causa do pecado que tinha sido feito ali. Vou ler aqui a parte da notinha que está no livro A Maravilhosa Graça de Deus, página 264, que nos diz: muitos precisam fazer uma mudança decidida no teor de seus pensamentos e ações, se quiserem agradar a Jesus. Raramente podemos ver nossos pecados na luz penosa que Deus pode. Muitos se habituaram a seguir um curso de pecado e seus corações endurecem sob a influência do poder de Satanás. Mas quando na força e na graça de Deus eles colocam suas mentes contra as tentações de Satanás, suas mentes se tornam claras, seus corações e consciências, ao serem influenciados pelo Espírito de Deus, se tornam sensíveis. E então o pecado aparece como ele é, extremamente pecaminoso. Então precisamos pedir a Deus que abra nossa mente, né? Precisamos decidir fazer uma mudança no teor dos nossos pensamentos e das nossas ações. Isto é parte da lição que aprendemos daqui. O povo de Israel, ele decidiu pôr fim ao mal do povo de Israel. Agora eles fizeram como povo.
Agora, em nós, na nossa vida pessoal, nós também temos que decidir ir em contra das tentações de Satanás, ir em contra dos pecados que estão nos afastando de Deus, né? Essa é uma lição muito importante, tomar uma decisão no teor dos nossos pensamentos e ações. Não deixar que os pecados nos habituemos, às vezes achamos que é algo pequeno, né? Seja na vestimenta, na alimentação, em tantas coisas do que o Senhor nos pede que nós sabemos. Na nossa fala, no nosso jeito de ser, temos que pedir ao Senhor: Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Vamos agora para a pergunta número 2, e o subtítulo nos diz: primeiro, uma tentativa de meios pacíficos. Não querendo pegar em armas contra toda a tribo de Benjamim, que pergunta as 11 tribos fizeram? Em Juízes capítulo 20, versículo 11 ao 13, você pode ler tudo, tá? Mas eu vou ler somente a parte mais importante, que é a pergunta, porque a pergunta está dizendo: não querendo pegar em armas contra toda a tribo de Benjamim, que pergunta as 11 tribos fizeram? E a pergunta que eles fizeram foi assim: que maldade é essa que se fez entre vós? Que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Então é o que eu já estava falando, né? O desejo deles era exterminar o mal de Israel. Mas eles, na verdade, na pergunta anterior, nós vimos que eles decidiram ir em contra. Mas antes de ir contra ela, eles decidiram fazer uma pergunta: que mal é esse que foi feito, que está entre vós? Depois, dai-nos. Eles fizeram também um pedido, não só uma pergunta, mas um pedido: dai-nos aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Então, o que eles queriam era: não queremos guerrear contra todos, somente aqueles que são culpáveis. Se vocês nos dão, a gente extermina isso, e terminou o problema aí. É parecido com este outro versículo que está aqui combinando, que diz assim: vinde então, em Isaías 1,18, que diz: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Em outras palavras, venham, arrumemos o problema. Você está com pecado, você está vivendo em pecado, venham, eu vou mostrar para vocês o que está errado. Afastem-se dos seus caminhos, vai a Jesus, eu te dou perdão. Porque aqui está dizendo: os vossos pecados são como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Quer dizer que através de Jesus Cristo podemos receber o perdão dos nossos pecados, mas para isso nós temos que querer ir a Ele para resolver o nosso problema com Ele, assim como fez o povo de Israel. Vou ler uma parte da notinha que nos diz: Cristo foi manifestado como Salvador dos homens. As pessoas não deviam confiar de modo algum em suas próprias obras, em sua própria justiça ou em si mesmas, e sim no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nele foi revelado o advogado junto ao Pai. Por seu intermédio foi feito o convite. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Este convite tem repercutido através dos tempos até os nossos dias. Que o orgulho, a estima e a justiça própria não impeçam alguém de confessar seus pecados, para que possa fazer a justa promessa: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará,
mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não oculteis nada a Deus, e não negligencieis a confissão das vossas faltas aos irmãos quando eles têm alguma ligação com elas. Isso está no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 239. Então, em outras palavras, está dizendo, bom, arrumem o seu problema, como diz aqui, se nós pecamos contra alguém, temos que ir lá nos arrepender, pedir perdão, e confessar também as nossas faltas diante de Deus, porque aquele que esconde os seus pecados, aquele que guarda para si, ele não vai ser perdoado, não prosperará, diz. Mas aquele que confessa e se afasta do pecado, esse vai alcançar misericórdia. Que tipo de pessoa sou eu? Será que estou confessando os meus pecados? Será que eu estou sendo uma pessoa humilde que reconheço o erro que eu faço? Ou será que eu sou daquele tipo de pessoas que sempre quer ter a razão? E que se alguém me diz, me dá algum conselho, irmãzinha, tal coisa não está bem na tua vida, eu acho que você poderia melhorar tal coisa, eu digo, não, eu fico me justificando, não, mas é porque eu fiz, mas fulano também faz isso, e você, o que você faz? Às vezes nós procuramos essa justificativa, querendo sempre ficar bem diante dos homens, mas de que adianta nós querer nos justificar diante dos homens, quando nós sabemos que Deus conhece o nosso coração? O melhor é nos humilharmos, porque a palavra de Deus diz, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Peçamos a Deus cada dia humildade, queridos irmãos, queridos amigos, porque se nós não temos humildade, não tem como ter arrependimento e confissão. Precisamos da humildade. Vamos para a pergunta 3. Quão prontos estavam os benjamitas para admitir e corrigir o mal que foi feito em Gibeá? Quais foram as consequências? Olha aqui, em Juízes capítulo 20, versículo 13 até o 17, é que está toda essa parte dessa história, mas eu vou ler somente aquela parte que tem que ver com a nossa resposta. Diz, quão prontos estavam os benjamitas para admitir e corrigir o mal que foi feito em Gibeá? Ali diz, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, que disseram, tirem daí as pessoas que fizeram mal, mas eles não quiseram ouvir, Os filhos não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, escutem bem agora, o que fizeram os filhos de Benjamim? Os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Que terrível! Então, quão prontos eles estavam a admitir e corrigir o mal? Não, eles não tinham nada, nenhuma disposição a admitir o mal e a corrigi-lo. Por isso que o nosso título diz assim, quando o mal não é corrigido. Eles não queriam corrigir aquelas pessoas que fizeram o mal, eles foi defender, cobrir o pecado, foram defender aqueles que fizeram o mal. Se juntaram entre eles e foram fazer guerra contra o povo de Israel. E quais foram as consequências? Bom, as consequências foi guerra, Ali diz, inclusive diz uma parte do versículo que no povo de Benjamim, ou seja, na tribo de Benjamim, havia, vou ler aqui, havia 26 mil homens que tiravam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Então, em total, seria 26.700 da tribo de Benjamim, e entre eles, 700 diz que eram canhotos, os quais atiravam com uma funda, e podiam atirar em um cabelo e eles acertavam, não erravam de jeito nenhum, ou seja, eram muito craque nisso, na verdade, com a funda, Mas do povo de Israel, diz aqui, contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens que tiravam a espada. Agora, vamos ver os dois grupos, Um estava com 26.700 e o outro com 400 mil.
mais de 10 vezes, eu acho, né? Mais de 10 vezes, ou seja, maior, mais de 10 vezes o povo de Israel. Então era muita gente, ali ia ser uma guerra. Essa foi a consequência, a guerra. Vamos ler a nossa notinha, o que nos diz, e depois nós vamos tirar lições para nós. Diz aqui: alguns que professam a justiça hão de, como Judas, entregar seu senhor nas mãos de seus mais duros adversários. Esses que confiam em si mesmos, resolvidos como estão a seguir seu próprio caminho e a defender suas próprias ideias, irão de mal a pior, até estarem prontos a aceitar qualquer proposta, menos a de renunciar à sua própria vontade. Que terrível! Isto justamente é o que aconteceu com a tribo de Benjamim. Preferiram esconder os assassinos, defender os assassinos antes que reconhecer o seu erro. Cegamente, continua dizendo aqui, cegamente prosseguirão no caminho do mal e tão enganados a respeito de si mesmos estão, né? Que como os fariseus iludidos imaginam estar fazendo a obra de Deus. Cristo deu a conhecer o caminho, porque certa classe havia de tomar quando tivesse oportunidade de desenvolver o seu legítimo caráter. Até pelos pais, diz, e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós, né? E logo diz, devemos entregar nosso coração a Deus para que nos renove e santifique e nos habilite para a sua corte celestial. Não devemos esperar por alguma ocasião especial, mas entregar-nos a Ele hoje, recusando-nos a ser servos do pecado. Imaginais poder abandonar o pecado pouco a pouco? Deixai de vez a coisa maldita, odiai as coisas que Cristo odeia, amai as coisas que Cristo ama. Porventura não tomou ele providências mediante sua morte e sofrimento para a vossa purificação do pecado? Quando começamos a compreender que somos pecadores e então caímos sobre a rocha a fim de sermos despedaçados, os braços eternos nos enlaçam e somos levados bem perto do coração de Jesus. Então ficaremos encantados com sua amabilidade e enojados de nossa justiça própria. Precisamos chegar-nos bem ao pé da cruz. Quanto mais ali nos humilharmos, tanto mais exaltado nos parecerá o amor de Deus. A graça e a justiça de Cristo nada valerão aquele que se julga são, que se considera razoavelmente bom, que se contenta com sua própria condição. Não há lugar para Cristo no coração daquele que não reconheça a sua necessidade de divina luz e auxílio. Mais claro do que isso, não tem. Então, somente Jesus pode nos fazer reconhecer as nossas faltas. Pergunta número 4. A tribo de Benjamim obteve vitória parcial. Mesmo estando errados, o que os benjamitas repetidamente infligiram aos israelitas das outras tribos? Ali no versículo de Juízes, capítulo 20, versículo 20, 21, 24 e 25, diz que os benjamitas, ou seja, eles foram para a guerra, para guerrear, que essas foram as consequências, e os benjamitas derrubaram por terra naquele dia 22 mil homens do povo de Israel, no primeiro dia de guerra. Quem venceram? Lembram que os benjamitas eram menos? E os de Israel eram mais. Claro que os de Israel, eles disseram, a gente não vai todo mundo, porque nós somos muitos, então vamos escolher, vai uma tribo primeiro, vai outra, vai guerreando. Mas do povo de Israel, os benjamitas venceram primeiro, matando 22 mil. No seguinte dia, eles foram novamente para guerrear e derrubaram 18 mil por terra. Então, 2 derrotas do povo de Israel.
Aqui na notinha nos diz: na guerra que se seguiu, Satanás por um tempo pareceu ter vantagem. Ele podia mentir, Deus não podia mentir. Ele podia agir de mil maneiras tortuosas e enganosas para obter um objeto desejado. Deus deve seguir o curso direto da verdade e da justiça. Por um tempo, Satanás triunfou em uma vitória aparente, mas Deus desmascararia o inimigo e o revelaria em seu verdadeiro caráter. Aqui também, na história, nós vemos uma aparente vitória daqueles que fizeram o mal. 2 derrotas do povo de Israel. Parece que o inimigo estava triunfando. Mas vamos ver a pergunta número 5. Por que houve derrotas tão grandes? De onde surgiu a iniciativa de guerrear contra os irmãos da tribo de Benjamim? E o nosso versículo ali nos diz que os filhos de Israel se levantaram, subiram à casa de Deus e consultaram a Deus e disseram: qual de nós subirá primeiro a peleja contra os filhos de Benjamim? E os filhos de Israel se levantaram, subiram à casa de Deus, perguntaram, e o Senhor disse que Judá subiria primeiro. Logo que eles foram derrotados, os filhos de Israel subiram, choraram diante do Senhor e pediram conselho ao Senhor, dizendo: subiremos de novo para pelejar contra eles? E o Senhor disse: sim, subam contra ele. Bom, a pergunta é: por que houve derrotas tão grandes? Às vezes o Senhor... Tem coisas que a gente não entende, Tem coisas que como seres humanos não entendemos. Mas ao meu ponto de vista, tem duas visões. Uma é para que, às vezes, quando surgem dificuldades, o inimigo estava trabalhando ali, assim como diz ali na nota que Satanás estava em guerra, querendo mostrar que ele tinha vitória, mas no final o Senhor desmascararia o inimigo e o revelaria em seu verdadeiro caráter. Aqui também nesta história, Satanás parece que ele estava tendo a vitória, porque aqueles que fizeram o erro estavam vencendo a batalha. E agora, talvez o inimigo queria fazer o povo de Israel desistir. Já tiveram 2 derrotas, melhor desistam Podiam ter desistido, de castigar aquele mal que tinha sido feito no povo de Israel. Mas não foi assim. Aquela iniciativa de guerrear contra os irmãos da tribo de Benjamim, na verdade, o povo tinha decidido aquilo, mas também eles consultaram a Deus e Deus tinha respondido que eles deveriam subir contra o povo de Benjamim, ou a tribo de Benjamim, Consultando o Senhor novamente. Bom, aqui eles já tinham tido 2 derrotas, Satanás queria que eles desistissem, e agora tem uma coisa também que nós podemos aprender: Satanás quer que você e eu desistamos. Muitas vezes, quando nós decidimos seguir os caminhos de Deus, parece que tudo sai errado. Parece que no lugar de subir, parece que descemos. E as coisas que acontecem na nossa vida, parece que Satanás estivesse tendo a vitória. Mas e aí, querido irmão e irmã, você vai desistir? Como neste caso aqui, por exemplo, Satanás queria que eles desistissem de castigar o mal. Mas o mal deve ser corrigido. E especialmente que nós sabíamos que no povo de Israel tudo era consultado diretamente com Deus e Deus diretamente lhe falava. Hoje já é diferente. No entanto, para a nossa vida, nós vemos que tem batalhas que nós temos espirituais que temos que lutar. E muitas vezes Satanás quer nos vencer e mostra como se ele estivesse ganhando a vitória. Mas você não tem que deixar ele vencer na tua vida. Temos que perseverar até o final. Como diz aqui na pergunta número 6, consultando o Senhor novamente. O que os israelitas fizeram depois de serem derrotados 2 vezes? Eles não desistiram, eles foram. Diz Juízes 20, 26 ao 28. Então todos os filhos de Israel
E todo o povo subiram e vieram a Betel, choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E aí os filhos de Israel perguntaram ao Senhor novamente, porque a Arca da Aliança estava ali, né? E disseram: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E o que o Senhor respondeu? Subi, porque amanhã eu vou entregá-lo em tuas mãos. Então, eles novamente se humilharam na presença do Senhor. Querido irmão e irmã, amigo, amiga, vamos nos humilhar na presença de Deus. Tu está se sentindo derrotado? Você está vendo como que Satanás está ganhando a vitória na tua vida? Então vamos orar, vamos nos humilhar na presença de Deus. Esse é o modo de proceder. Não é desistindo que a gente vai ganhar a vitória. A gente vai ganhar a vitória joelho no chão e entregando o coração, porque essa é a nossa tarefa. Vamos então agora para a pergunta 7. O que resultou do conflito entre as 11 tribos e de Benjamim? Que lição para hoje há nessa história? Segundo Juízes capítulo 20, versículo 34 até o 36, se vocês analisam esses versículos, então nós vemos que agora sim o povo de Israel, ele venceu, diz, e 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e a peleja se agravou. Porém, eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. Bom, então qual foi o resultado do conflito entre as 11 tribos e de Benjamim? Bom, Benjamim praticamente foi exterminado. Lembram que eram 26.700 pessoas de Benjamim? E aqui diz que nesta guerra destruíram de Benjamim 25.100 homens. Então, quantos restaram? Se 25.100 e eram 26.700, né? Então, restou aí pouco número, né? Bem pouco que restou. Então, que lição para hoje há nessa história? O resultado desse conflito foi devastador. Praticamente sumiu a tribo de Benjamim. Quase todos os benjamitas foram mortos. Isso foi o resultado de quê? De não querer se humilhar, de não querer se arrepender, de não querer confessar seus pecados e de cobrir o pecado de certas pessoas. Será que nós muitas vezes também fazemos isso? Será que às vezes defendemos aqueles que fazem o mal ou nos defendemos a nós mesmos quando fazemos o errado? Não é melhor se humilhar, confessar o pecado, ser perdoado por Deus e receber a vida eterna, do que depois ter estes resultados tão horríveis como na tribo de Benjamim, que foram mortos, foram destruídos? Morreram quantas mil pessoas por causa de poucas pessoas que tinham feito mal? Se aqueles poucos tivessem sido mortos, o restante tivesse ficado vivo. Assim também tem pecados na nossa vida que precisamos expulsá-los. O Senhor quer também que na igreja nós possamos pedir a Deus sabedoria para tratar com as almas. E se tem pessoas que muitas vezes estão ali fazendo já pecados abertos que todo mundo conhece, aquilo ali não podemos permitir ficar dentro da igreja, porque esse mal vai fazer mal para toda a igreja. Lógico que devemos amar o pecador, mas o pecado não deve ser amado.
A nota nos diz: todo ato de obediência a Cristo, todo ato de abnegação por amor dele, toda prova devidamente suportada, toda vitória ganha sobre a tentação, é um passo dado na marcha para a glória da vitória final. Se tomamos a Cristo como nosso guia, ele nos conduzirá a salvo. O maior dos pecadores não precisa errar o seu caminho. Nenhum trêmulo pesquisador precisa deixar de andar na pura e santa luz. Embora seja o caminho tão estreito, tão santo que nele não se tolera o pecado algum, foi todavia garantido acesso a todos, e nenhuma duvidosa e tremente alma necessita dizer: Deus não cuida de mim. Há solução para todos. Jesus veio a salvar os pecadores e não os justos. Então vamos a ele nos humilhando e não façamos como a tribo de Benjamim, que não quis se corrigir, e como diz lá, quando o mal não é corrigido, o que acontece? Nós seremos destruídos. Se o mal não é corrigido, então a pessoa vai ter resultados muito terríveis. São os resultados que nós não desejamos. Vamos pedir ao Senhor, através da oração, a sua ajuda para abandonar o mal e para nos humilharmos na presença de Deus. Querido Pai Celestial, diante da tua presença, mais uma vez, estamos teus filhos. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes temos te ofendido, mas nós precisamos do teu Santo Espírito, do teu perdão e da tua graça. Por favor, Pai amado, não nos abandone, dá-nos a tua força, não deixes que desistamos, mas que perseveremos no teu caminho, não deixando que o mal governe nem a nossa vida, nem a nossa igreja, Senhor, mas que o teu Santo Espírito nos guie. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.